Fala, ser humano, tranquilidade total. Aqui, professor Paulo César Soares, PC Soares, seu professor de língua portuguesa. Hoje a gente está batendo um papo aqui rápido para o meu canal do YouTube a respeito da sintaxe do período simples, cara. Mais propriamente dito, hoje a gente vai falar sobre a predicação verbal. Como é que é esse lance do verbo ser transitivo, intransitivo, de ligação? Como é que a gente faz para entender isso de uma vez por todas, de fato e de verdade? Vamos dar uma discutida? Então vem comigo. Então, se liga só. O verbo para ser transitivo, intransitivo, para a gente poder classificar o verbo dessa forma, a gente precisa, antes de tudo, entender algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: o verbo tem ideias diferentes, né? Ele pode ser transmitido de formas diferentes. Ele pode ser uma ação, ele pode ser um fenômeno natural e ele também pode ser um estado. Sacou? Tudo bem até aqui? E aí que transitivos podem ser só os verbos que forem de ação. Eles podem ser transitivos ou intransitivos. Os verbos que forem fenômeno natural, via de regra, vão ser intransitivos. Ok? Ok. Ainda, os verbos de estado vão ser verbos de ligação. Ligação. Mas como assim, PC? É só isso? Não, dá para a gente desenrolar um pouquinho mais. Entenda, quando a gente fala de transitividade, a gente está falando de uma capacidade do verbo de transitar, óbvio, né? A gente está usando as mesmas partículas, o mesmo princípio de significação da palavra transitar, transitivo e um monte de trans aí. Tudo que a gente falar de trans, a gente vai estar falando de uma espécie de movimentação, ok? Então, quando eu falo que o verbo é transitivo, eu estou falando que ele é um verbo cuja essência sai de si e precisa chegar a outra palavra, na verdade, a um substantivo, né? Ou a uma palavra que funcione como substantivo, pode ser um pronome substantivo, né? Na verdade, o verbo precisa atingir, precisa chegar a uma coisa ou a uma pessoa, para que a ação dele, verbo, se complete em si. Ela não pode ser completa por si só. Então, ela precisa do auxílio de uma outra coisa ou pessoa para que ela seja completa. Como assim, PC? É, não parece mais simples de entender. Quando eu digo assim, ó, é, Paula foi para casa. Na verdade, não vou usar o coloquial, não, né? Colocar formalzinho aqui, bonitinho. Você pode estar me conhecendo agora. Então, vou botar assim: Paula foi a casa. Foi a causa. Paula foi a casa, mas voltou antes de lá chegar. Veja que troço interessante. Paula foi a casa, mas voltou antes de lá chegar. É, o gringo que vem estudar português aqui pode ficar muito confuso com esse período, né? Com essas frases, mas
A gente que é falante natural da língua portuguesa aqui do Brasil vai entender isso tranquilinho. Tipo, Paula foi à casa dela, né? Foi à sua própria casa, mas antes de chegar até essa casa, ela teve que voltar. Faz sentido? Faz. Não, mas pô, ela não foi? Foi. Mas se ela não chegou lá, como é que ela foi? Porque ir é uma ação e chegar é outra ação. Olha que troço interessante. O fato de eu dizer que Paula foi à casa nada tem a ver com Paula chegar ou não a essa casa. No momento que eu estou aqui com Paula e Paula sai daqui com destino à casa, no momento que ela saiu, ela foi, brother. Isso não depende de ela chegar à casa, não. No momento que ela saiu, bateu a porta, ela foi. Não, mas ela ainda não chegou lá. Chegar é outra ação. Ou seja, a ação ir não depende do lugar com o qual ela está se relacionando. Esse lugar, obviamente, influencia, né, ao ir. Influencia no ir, porque quem vai à casa não é a mesma coisa que ir à festa, ou ir ao trabalho, ou ir ao cemitério, ou ir à praia, né? Mas o fato é que a ação ir, ela se completa em si no momento em que você deixa o ambiente que estava. Se você vai chegar ao destino, é outra ação. Chegar é outra ação. Ir é uma ação e chegar é outra ação. E daí? E daí que é aquela máxima que as pessoas às vezes usam de quem vai, vai a algum lugar. Então o verbo é transitivo. Transitivo indireto, porque quem vai, vai a algum lugar. Pede complemento. Não, não é. O verbo é intransitivo. Por que que ele é intransitivo, PC? Pode me explicar? Claro que sim. Primeiro que aqui, ó, a gente está falando que ela vai à casa, ok? Ela vai à casa. Esse a casa aqui é uma locução é uma locução adverbial de lugar, né? Então ela vai a algum lugar. Lugar não é coisa, lugar não é pessoa. Eu falei aqui no início desse vídeo que para ser transitivo, o verbo precisa transitar a sua essência para uma coisa ou uma pessoa que vai completar a sua ideia, a sua ação. Aqui é lugar, não é coisa nem pessoa. Passo 1. Passo 2. Ela nem chegou à casa, ela nem chegou ao destino. Significa que esse destino não influencia nessa ação. Quando você sai do espaço, você já foi. Então a ação está completa em si. Eu, em todas as aulas que eu falo disso, infelizmente dou esse mesmo exemplo e vou falar aqui novamente. É, aquele acidente terrível, né, com a delegação e time da Chapecoense, é uma grande prova de que a ação ir é uma coisa e a ação chegar é outra, infelizmente, né? Eles foram, acho que era Colômbia, nunca acerto também o país. Foram àquele país jogar uma final, mas eles foram. Eles chegaram? Infelizmente não, nunca chegaram, né? Mas a ação ir está completa. Então, ir é uma coisa e chegar a outra. Portanto, ir é um exemplo de verbo intransitivo. Por quê? Porque não depende de um outro ser, de uma coisa ou de uma pessoa para a ação em si ser completa. Vê como fica diferente, olha. É, Pedro comeu 2 hambúrgueres. Pedro comeu 2 hambúrgueres. É. Verbo, comer. Forma verbal, comeu. Preste atenção. A ação comer nunca vai estar completa se não houver uma coisa para ser comida. A ação comer em si depende da existência
de um alimento para que seja comido. Se não houver o alimento, não tem como você comer. Ah, mas e se a Paula tivesse chegado lá e a casa dela tivesse desabado, não tem mais casa? Mesmo assim, ela foi. Por quê, PC? Porque no momento que ela sai daqui, sem saber se a casa dela está de pé ou não, ela já foi. Não depende da existência da casa lá. Não depende de ela chegar até a casa. Quando ela sai daqui, a ação está completa em si. Quando eu digo que Pedro comeu, o comer não independe de haver uma coisa para ser comida. Ele é dependente. Você não pode comer sem que haja um alimento para ser comido. Então, a ação comer sai daqui e atinge o alimento, a coisa, o substantivo hambúrguer sofre a ação verbal. Então, a essência da ação verbal comer sai de si e atinge o hambúrguer. Pô, se ela saiu daqui e atingiu lá para que ela seja completa, eu digo que essa ação ela é transitiva. Esse verbo é transitivo. Consegue me entender? Então, eu tenho duas ações daqui: ir e comer. Mas uma se faz transitiva e a outra se faz intransitiva. Por quê? Porque na primeira, ela não precisa de um outro fator para estar completa. Você só precisa sair desse lugar. Nesse momento, você já foi. Mas não chegou. Chegar é outra história. Ah, comer. Não, mas você não precisa de. Como assim não precisa? Você só pode comer se houver algo a ser comido. Consegue me entender? Você só consegue beber se houver algo a ser bebido. Você só consegue ver se houver algo a ser visto. Consegue me entender? Existe uma coisa ou uma pessoa que vai sofrer a ação para que a ação, faça sentido, seja completa em si. Exista de fato de verdade. Dessa forma, comer vai ser transitivo e ir vai ser intransitivo. Veja, Laura não gosta de café. Eu não confio em Laura. Laura não é confiável. Pessoas que não gostam de café não são confiáveis. Então, eu tenho aqui, Laura não gosta de café. Vou marcar só o gosta, né? Porque eu não quero marcar o não aqui para não confundir sua cabeça. Mas veja bem, o verbo em si é o gostar. A forma verbal gosta aqui. Tranquilo, tranquilo, PC. Gostar, ação, ação. Por quê? Porque se desdobra para alguma coisa fora do corpo. Beleza? Beleza. E aí? E aí que é o seguinte, cara. Laura não gosta. Laura não gosta, é. Do que Laura não gosta, brother? Não, Laura não gosta de café. Beleza. O gostar ou não gostar da Laura só vai se concretizar no momento em que houver algo ou alguém para ser alvo desse não gostar. Sim. Porque eu não posso entrar aqui e falar assim, Laura não gosta. Pô, alguma coisa vai ter que sofrer, né, o impacto do não gostar da Laura. E aí? E aí que esse alguém é o café dessa vez. A coisa é o café. Então, você só pode gostar ou não gostar se houver algo ou alguém para ser alvo desse gostar ou não gostar, correto? Você concorda, né? E aí? E aí que diferente do que aconteceu com ir e semelhante ao que aconteceu com o comer, o gostar só vai acontecer quando houver uma coisa ou uma pessoa que possa sofrer a ação desse gostar. Então, gostar também vai ser um verbo transitivo. Consegue me entender, meu bom? Tranquilo? Legal. Esse é um vídeo curto. A gente está falando só de transitividade verbal, ok? Legal?
expliquei aqui sobre verbo intransitivo e verbo transitivo. Ainda mais coisas para serem faladas? Claro que sim, mas eu vou parar por aqui e a gente bate um papo mais na frente em outro vídeo falando da continuação disso, de o que são verbos de ligação, o que é transitivo direto, o que é transitivo indireto, o que é o chamado bitransitivo. Outra hora a gente bate esse papo, ok? Acompanha aqui no canal. Se você curtiu, não deixe de deixar seu like aqui, valeu? Coloca o seu like aí, ativa o sininho. É nóis, grande abraço.